Queridos irmãos, nós viemos para orar, para nos colocar diante do Senhor, para clamar pela nossa vida, familiares, para agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas também dentro do nosso lar. Tudo isso faz parte desses dias. E louvado seja Deus porque temos essa grande oportunidade de crescermos juntos, caminharmos juntos, mas principalmente na presença do nosso Deus. Mas também há o tempo para que a gente ouça instruções da palavra do Senhor, mandamentos que o Senhor nos concede. E esse é um momento para juntos caminharmos diante da palavra do nosso Deus. Quero te convidar a abrir então sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós vamos meditar hoje, irmãos, em princípios que a palavra do Senhor nos concede para a sabedoria da vida. Princípios para o pai, para o filho, para a mãe, para a filha, para todo o nosso lar. 1 Reis 2, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempos de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhes has de fazer, para que suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Amém. A palavra do Senhor nos dirija e nos conduza em sabedoria nessa noite. Queridos irmãos, de uma forma muito breve, muito direta, que nós vamos compartilhar a partir da palavra de Deus, provavelmente você já ouviu muitas e muitas vezes. A grande questão é se nós, de fato, colocamos em prática o que nós ouvimos. Se nós tiramos da prateleira aquilo que lemos, ouvimos, tivemos algum tipo de contato e passamos a exercitar, colocar de fato na nossa caminhada. Gostaria de lembrar com você, então, alguns dos princípios de sabedoria para toda a nossa vida, que estão contidos nas palavras de Davi. Embora em alguns momentos pareça uma certa distância daquilo que a gente imagina,
Mas quando nós vamos um pouco mais profundo, quando nós olhamos com mais calma, quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, certamente nós vamos aprendendo e aprendendo muito. O primeiro princípio que eu gostaria que você observasse comigo, ele está aí no versículo de número 2, a parte A desse versículo. Davi diz para seu filho Salomão, no seu leito de morte, nos seus últimos momentos de vida, talvez aquele momento em que Davi pense consigo mesmo, não vou ter mesmo outra oportunidade de edificar, de deixar algo registrado, de marcar a vida do meu filho com alguma coisa que ele de fato tenha que se lembrar porque é importante. E Davi então começa a falar com Salomão algumas coisas que são muito ricas. A primeira delas, meus irmãos, o primeiro princípio de sabedoria que nós devemos trazer para o nosso coração, na parte A do versículo 2, é que há um tempo estabelecido para se viver a lei da vida para todos os homens. Há um tempo de fato estabelecido, há uma oportunidade, e ela é única, de se viver a vida, e nós devemos observar de fato aquilo que o Senhor nos concede. Davi diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, eu sigo aquilo que todo ser humano vai seguindo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós devemos aprender que tudo que nós temos na nossa vida deve ser vivido em plenitude. Tudo que vem à nossa mão, de fato, irmãos, nós devemos viver com o nosso melhor, entendendo que a vida é uma só e que a morte é algo certo para todos nós. Se você quer entender um paradoxo que nós vivemos dessa palavra, você vai ver que muitas pessoas vivem uma vida como se não houvesse nada a ser interrompido. Não observam cuidados com sua saúde, não vivem na sua vida relacionamentos que sejam de fato prazerosos, mas adiam ou vão postergando todo tipo de situação para um dia que não sabe quando, que não sabe como, que não sabe onde, e vão deixando as coisas, até que chega aquele momento, como Davi diz para Salomão: olha, chegou o meu tempo, acabaram-se os meus dias, e muitos olham para trás e falam: puxa, como eu desprezei a vida que me foi dada, como eu joguei pelo ralo tantas oportunidades, como eu deixei de falar com pessoas que eu amava, que eu admirava, que eu queria estar perto. Quanto tempo eu joguei investindo em conquistar, em ter mais, em buscar uma certa segurança, não na normalidade, mas entendendo que eu sempre tinha que fazer mais e ir além. Quantas oportunidades eu perdi. Viver o nosso melhor, irmãos, significa viver cada tempo da nossa vida verdadeiramente com excelência. E aí, talvez refletindo sobre essa frase, essa palavra, Salomão talvez tenha escrito aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, que você conhece tão bem, que há tempo para tudo. Há tempo para todos os propósitos que nós realmente temos estabelecido na nossa caminhada. E lá naquele texto ele diz que há tempo de chorar. E quantas vezes a gente diz: não, eu não posso chorar, não posso me mostrar fraco, eu não posso nessa hora parar para nada. Ele diz: há tempo também de sorrir. E quantas vezes nós abrimos mão da diversão, de um tempo de bate-papo, de alegria, porque julgamos que é um tempo perdido, um tempo que, quantas oportunidades eu vou ter, será que vem mesmo? Há tempo, irmãos, para tudo, e nós precisamos entender a excelência de cada tempo, para que na juventude a gente de fato viva uma juventude que seja viva, que a gente possa mais à frente olhar e pensar assim: rapaz, como eu fiz coisas boas e me diverti, quanta coisa eu pude passar com os meus amigos, colegas. Olhando, irmãos, para tempo aproveitável e aprendendo sobre família, quantos jovens hoje perderam a noção do que é ter amizades, porque ainda na adolescência já são estimulados a namorar, ainda na adolescência
já são estimulados a pensar no tal do casamento, por isso não fazem verdadeiros relacionamentos de amigos, de gente que vão sorrir e vão depois chorar juntos, fora também daquele ambiente do núcleo duro da família. Quantos jovens irmãos, na época de trabalhar, estão pensando numa outra época da vida e com isso não desfrutam de um tempo correto da sua caminhada. Hoje é comum nós vermos não tão jovens assim, mas adultos que têm brincadeiras de adolescentes. Muitos homens hoje que se divertem em campeonatos de videogame, agora que era hora de estar olhando para sua casa, levando o sustento, cuidando, ensinando os filhos, eles vão disputar com os filhos no videogame, mas não por um senso de companheirismo, mas estão moldados, presos a um estilo de vida completamente errado, de forma cronológica e sábia da vida. Parece que Davi, quando fala para Salomão que ele estava indo pelo caminho dos mortos, ele diz para o seu filho assim: um dia você vai chegar até aqui, mas seja sábio durante o tempo que você tem para desfrutar. Mais ainda, irmãos, agora na parte B do versículo, nós vamos vendo uma segunda instrução de sabedoria. Quando você se lembra de Salomão, talvez você vai se lembrar que a característica mais divulgada que você encontra sobre ele é a sua sabedoria, é o seu discernimento, é a sua percepção da vida e das coisas da vida. Mas a palavra de Davi, na parte B do versículo, mostra que Salomão talvez estivesse em momentos de dúvida sobre o que ele tinha que fazer, sobre como ele deveria se portar. E aí ele ouve do seu pai: coragem, coragem, meu filho, levante seus ombros, firme os pés, vamos marchar, coragem. E o que eu aprendo, irmãos, nessa palavra, juntamente com a expressão depois que ele usa, seja homem, cumpra de fato o propósito para o qual você foi criado. Irmãos, nós aprendemos aqui que a vida tem que ser encarada com ânimo, e nós temos que ter o foco de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, aquilo para o que nós somos criados. Se você se lembra da pergunta primeira do nosso catecismo, o fim principal do homem, e ali é o ser humano, a humanidade, homem, mulher, o jovem, a criança, o velho, o mais novinho, o fim principal é, de fato, glorificar a Deus, o Criador. Estabelecer com todas as etapas da sua vida a glória de Deus. E desfrutar disso, gozar de Deus, ter prazer em Deus a todos os momentos. Coragem, Salomão. Coragem, meu irmão, minha irmã, porque existem muitos desafios nessa vida que você tem. E mais, querido, querida, existe e sempre existirão. Não vai ter um momento em que você não vai encarar um desafio na sua jornada. Não vai ter um momento em que você vai dizer assim: está tudo pronto, está tudo terminado. A questão é: seja aquele que ora, que busca, que se dedica a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Aqui, irmãos, olhando só para a expressão, você ouve um pai dizendo para o seu filho: seja um homem de verdade. Quando a gente olha para a vida de Davi, meus irmãos, vamos aprender um pouco e olhar. Davi foi um homem viril? Foi. Ele lutou com o urso, com o leão, lutou com um gigante chamado Golias, ele lutou com o próprio Saul, que já era rei, e ele lutou com muitos outros, em vários momentos. Era um camarada de guerra, sabia realmente embanhar e desembanhar sua espada. Davi, irmãos, sendo alguém adulto, se torna rico, rei, poderoso, sua palavra era ouvida e obedecida em toda aquela nação. Mas olhe para Davi em outras situações que talvez a gente acabe apagando. Davi, quando precisou levar queijo e pão para os seus irmãos, debaixo de uma ordem do seu pai, Davi não titubeou e nem disse assim: pai, eu vou numa outra hora, agora eu estou jogando bola, ou agora eu estou dando banho no rebanho. Ele pega e vai obedecer a seu pai.
Quando nós pensamos num homem que lutou com o urso, com o leão, nem sempre nós paramos para pensar em alguém que, quando o pai chama e dá a sua palavra, Davi vai até os seus irmãos para servir os seus irmãos que estavam no exército diante dos filisteus. Davi, querido irmão, ele não apenas levou queijo quando precisou, mas ele também serviu tocando harpa quando foi preciso. Quando enfrenta um leão, ele luta. Quando ele tem que usar do seu ministério e o seu dom para a música, ele usa. E mais, ele era usado por Deus porque enquanto ele ministrava tocando harpa, um espírito demoníaco se afastava de Saul. Mais ainda, Davi foi honrado quando ele precisou ser honrado, mas ele soube pedir perdão quando ele pecou também. Quando ele está dizendo para o seu filho, seja homem, ele está dizendo, olha, eu cumpri o propósito da minha vida. Quando eu tive que servir, servi. Obediente eu fui. Eu errei quando olhei para uma mulher como não devia olhar, como desejei e não deveria desejar. Quando fiz um mal e o esposo dela foi morto por minha culpa, eu assim fiz. E eu me curvei perante Deus, pedindo perdão. E o Senhor cuidou de mim e me perdoou. Coragem. Seja corajoso, Salomão, porque nos percalços da vida, você precisa entender qual é o propósito da sua caminhada. Minha irmã, seja mulher. Hoje, quando nós vemos tantas disputas por conta desse termo, a grande questão é você trazer ao seu coração diante de Deus, Senhor, qual é o meu propósito aqui? E aí eu posso ir além, irmãos, apenas da expressão e entender o seguinte, quem eu sou dentro da minha família? Eu sou filho? Seja filho. Eu sou irmão? Seja irmão. Eu sou mãe? Seja mãe. Eu sou pai? Seja pai. Coragem. Os percalços não vão deixar de existir. Mas você precisa entender que há um princípio para você vencer essas loucuras, essas dificuldades. E esse é o terceiro ponto que eu queria avaliar contigo, que está aí nos versículos 3 e 4 desse texto. Querido irmão, valorize sua relação com Deus. Mais ainda, valorize muito a sua relação com Deus. O texto, meu querido irmão, diz assim: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para você andar nos caminhos dele. Não é apenas tentar andar na sua força, na sua vontade, mas você precisa ter entendimento do que são esses preceitos. Vou continuar lendo. Para guardares os seus estatutos e os mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Aqui, irmãos, a expressão bíblica seria apenas entender o que Deus deseja e manda para a sua vida. As expressões que você lê aí, preceitos, caminhos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, talvez a gente possa se aproximar lá do Salmo 19, quando a gente lê, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Se lembra quantas expressões, mas todas elas dizem a mesma coisa. Aquilo que é a vontade, aquilo que é o preceito de Deus para a sua vida. Mas veja que Davi diz, guarda, a primeira palavrinha que está na sua tradução. E essa palavra, guardar, querido irmão, não é você colocar no fundo do bolso e esquecer. Não é lançar debaixo da última gaveta. Mas é uma expressão que poderia ser equiparada aqui, usa como um tesouro. Entesoure de fato os preceitos do Senhor, seu Deus, no seu coração. Sabe, querido irmão, quando a gente se lembra de algumas palavras que Davi escreve, deixa registrado, aqui nós estamos lendo o velho Davi se despedindo. Mas quando nós lemos o maior texto da palavra de Deus, Salmo 119, nós vemos um Davi mais novo, um Davi guerreiro, e um Davi que lá no versículo 11 do Salmo 119,
ele diz assim, e eu creio que eu acho que você sabe de cor: guardo no coração as tuas para... Eu guardo, guarda, aprenda com seu pai. Guarda, meu filho, guarda de fato, entesoure, não use de forma banal o seu relacionamento com Deus. Não faça de Deus uma muleta, não faça de Deus um cabide que você se pendura nele quando necessário, mas de fato tenha Deus como a coisa mais preciosa da sua caminhada. E aí, querido irmão, querida irmã, ele vai dizer assim: para que prosperes. O verdadeiro sucesso, a definição de grandeza, de atingir o objetivo é prosperidade. Nos nossos dias, prosperidade virou sinônimo de dinheiro, ter muito dinheiro, e não é nada disso que a Bíblia nos ensina. Prosperidade, como está escrito aqui no texto, diz: em tudo quanto fizeres. Se eu guardo a minha relação com Deus, a minha vida com Deus, eu vou ser um pai próspero. O que você deseja no seu coração, pai, em relação aos seus filhos? Se eu guardo a minha relação com Deus, eu vou ser um bom marido. Homem, o que você deseja em relação à sua esposa? Não o que você deseja dela, o que você deseja ser para ela. Esposa, o que você deseja ser para o seu marido? Quantos de nós, irmãos, queremos ser amados, queremos ser cuidados, queremos ser reconhecidos, valorizados, e isso é alcançar aquilo que é o sonho do coração. Davi diz para Salomão: meu filho, guarda os preceitos, para que você de fato possa ter prosperidade nesse teu caminhar. Mas olha para o versículo 4, querido irmão, porque Davi vai se lembrar de uma promessa que havia sido feita para ele, Davi, e ele diz: para que o Senhor confirme aquela palavra que ele falou de mim. Quantos de nós, irmãos, não desejamos que os nossos filhos obtenham um bom legado, uma herança verdadeira? Quantos pais não dizem para os seus filhos: olha, filho, eu já errei muito, mas você não precisa passar pelos meus erros. Minha filha, eu já dei muita cabeçada, mas você pode ter uma vida melhor, que vá além. Qual é o nosso sonho para os nossos filhos, irmãos? Não é que eles vão além de nós, que eles cresçam mais, que eles avancem mais. Quantos de nós não temos aquela palavra no coração assim: olha, eu quero que o meu filho leve um bom nome de honra, para que o Senhor confirme o que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma. Davi então traz: nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Quando nós pensamos, irmãos, como crentes, nós pensamos na promessa de Deus para Abraão, que o Senhor vai dizendo para aquele homem: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Pensa num homem há 4.000 anos atrás ouvindo essa palavra, sem jamais ter noção do que era nem ter um filho ainda. No entanto, a palavra se cumpre, porque os filhos de Abraão hoje são bilhões. Não filhos de sangue apenas, mas os filhos da promessa que o Senhor deu para ele. Valorize sua relação com Deus, meu irmão, minha irmã. Pense se muitas vezes, até nas suas preocupações, você tem deixado Deus, que é o principal, meio que de lado. É tempo de consertar isso. Um quarto ponto, irmãos, um quarto princípio, um quarto entendimento que eu aprendo, agora a coisa vai ficar um pouco mais dura, está nos versículos de 5 a 9 desse nosso texto. E a dureza diz respeito à interpretação desse texto em si, como nós olhamos aí. Davi começa agora não mais a falar da vida espiritual de Salomão, mas começa a falar da realidade prática de relacionamentos. E o que eu aprendo, irmãos, olhando os versículos de 5 a 9, é que Davi diz para seu filho: olha, estabeleça relações corretas com amigos
inimigos e com desconhecidos. Viva de fato essa vida sabendo quem é gente que pode estar do teu lado, quem é gente com quem você tem que se afastar de fato, e como você age com pessoas que você não conhece, mas que aparecem na sua caminhada. E aí, querido irmão, para que a gente possa avançar, porque o nosso tempo é muito curto, a gente vai ver Davi falando de Joabe. Quem era Joabe? Era um grande comandante do exército de Davi. Mas veja que embora ele fosse servo de Davi, embora ele fosse um líder militar, e alguém, quando luta muito bem, é um guerreiro, é exemplar, mas Joabe tinha muitas restrições quando a gente olha do ponto de vista de Davi. Para que você entenda, irmãos, Joabe serviu durante muito tempo como um comandante dos exércitos e era um líder militar eficaz. Mas muitas vezes ele usou o seu poder de forma ímpia para avançar dentro daquilo que ele queria, sempre manter o seu poder, a sua liderança e o seu cargo. Joabe tinha um jeito, irmãos, de tirar as pessoas do caminho dele, que era reprovável. E como o próprio texto diz, havia sangue nas suas mãos, no seu caminhar e até mesmo sobre a sua honra. Joabe, segundo o texto nos mostra, ele mata a Abner e a Amasa. Esses dois foram, de certa forma, companheiros de Davi. Abner era alguém que fora muito ligado a Saul, o rei anterior a Davi. Davi ainda não reinava em todo Israel, ele só reinava na parte de Judá, reinou ali durante 7 anos. Joabe era o seu comandante de guerra, e Abner estava, depois de um certo momento, travando um relacionamento de proximidade, e Davi sabia que através de Abner ele poderia avançar com a sua influência, com o seu reinado. E então eles começam a ter, irmãos, cada vez mais estruturas de aproximação. Porém, no momento em que não havia guerra, não havia nenhuma necessidade de ataque, Joabe arma uma cilada para Abner e o mata. Aquilo causa muita tristeza em Davi, e ele vê então que Joabe era capaz de qualquer coisa para conquistar aquilo que ele desejava. Talvez a gente não pense, irmãos, que alguém que estava dentro, muito perto de Davi, fosse alguém tão perigoso assim. E Joabe passa a ser visto então com certa distância de Davi. Mais ainda, quando Absalão, filho de Davi, o trai e tenta roubar o seu trono, um determinado momento Absalão está preso pelos próprios cabelos e ali já em situação de completa decadência, no sentido de qualquer um que chegasse ali o mataria. E servos, guerreiros, se negaram a matá-lo, porque sabia que era o filho do rei, que isso traria muita tristeza para Davi, ainda que aquele filho fosse desgostoso para o seu pai. Mas Joabe não tem pena. Joabe avança contra Absalão e o mata, também de uma forma que ele estava completamente impotente de se defender, e Joabe assim o mata. Quando ele vai fazer Davi saber daquilo, ele usa de um estratagema para que Davi, mesmo choroso, mesmo triste, não venha puni-lo daquela forma. Alguém muito perto, mas alguém que tinha os seus interesses antes dos interesses do reino e do próprio rei. Quantas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós olhamos para os nossos filhos e vemos que eles estão andando com más companhias? Quantas vezes nós mesmos, irmãos, nós olhamos para as nossas amizades e vemos que nós temos certos relacionamentos, nós temos certos amigos que nunca trazem uma palavra boa, é só a gente que nos tira do prumo. Quantas vezes, minha irmã, você tem acompanhado certas pessoas que nunca te dão um bom conselho, só fala mal dos outros, só coloca fofoca na estrada, só faz a coisa andar para baixo? Será que nós somos vigilantes quanto a isso, irmãos? Dentro da igreja, por exemplo, será que nós não pensamos que muitas vezes os nossos filhos são envenenados na mesa enquanto comemos e falamos mal de outras pessoas?
E nem sempre nós paramos para pensar, mas às vezes nós matamos na nossa língua muitos e depois nos perguntamos: poxa, o que foi feito? Aquela amizade acabou? Poxa, o que aconteceu? Estava tudo tão bem e tal, de repente essa pessoa não quer entrar mais na igreja porque ele vê todo mundo como traidor na igreja. Às vezes, irmãos, aquela conversa que poderia ser sadia por conta de certas companhias se torna conversas desastrosas, de traição, de maldade, e usando uma palavra bíblica se torna conversas que apodrecem, ou conversação torpe, como o apóstolo Paulo usa. Será que às vezes nós não estamos nos aproximando de um Joabe? Mas Davi também fala, irmãos, de Barzilai, que agora é o contrário. Salomão, com esse, ele vai comer na sua mesa, ele e a sua família. Porque nos momentos em que eu precisei, ele não só me estendeu o braço, como foi abençoador para a minha vida. Ele serviu para que, naquele momento, o propósito de Deus, para que eu fosse protegido, ele foi quem me ajudou. E aí vem, irmãos, gratidão, vem saber olhar pessoas que realmente querem o nosso bem e nos empurram para o melhor. Diferente do outro que estava perto, mas não tinha o reino de Deus no coração, nós vemos um outro que nem está tão perto, mas que quer nos empurrar para estar mais perto do propósito, do objetivo. E assim foi Barzilai com Davi. Salomão, com ele, você vai ser abençoador e cuidador. Mas ainda, irmãos, o texto vai falar também de um homem chamado Simei. Fez certos acordos com Davi, mas no momento de estar com Davi, ele o amaldiçoa. Ele usa palavras duras, como o versículo 8 vai nos mostrar. Mais ainda, Davi, naquele momento, ele faz uma promessa para aquele homem que não o mataria naquele momento. E Davi cumpre a palavra e diz para Salomão: agora você resolve com ele. Por que Davi tem essa preocupação, irmãos? Porque talvez, mantendo esses homens ruins, talvez não honrando aqueles que deveriam ser honrados, Salomão viesse a ter problema durante seu reinado. Nós bem sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que as más conversações corrompem os bons costumes. Nos nossos dias, irmãos, nós vigiamos isso na nossa família, na nossa casa. Nós somos fontes de bênção, nós ajudamos, nós abençoamos. Estabeleça relações corretas com amigos, com os inimigos. A relação correta é de afastamento mesmo. Ah, pastor, mas pode ser uma oportunidade para evangelizar. Então vigia, irmão. Aprende a orar mais, para que você não seja enredado. E para aqueles com quem a gente nem conhece, seja sensato, seja corajoso, saiba realmente discernir quais são as relações que são nocivas ou abençoadoras para a sua vida. Queridos irmãos, o último ponto está aí no versículo de número 12. O que acontece com Salomão a partir de então? O texto diz que o seu reino se fortificou sobremaneira. A expressão sobremaneira tem a ver com algo que a gente não tem capacidade de mensurar, de tão grande que se tornou. O fato é que quando você pega na sua Bíblia, se ela tem aqueles mapas, né, a maioria das Bíblias, nas últimas folhas, tem alguns mapas. Você vai ver que em alguns deles tem lá Jerusalém e o templo. Jerusalém nos dias de Davi, e aí você vê uma questão geográfica. Jerusalém nos tempos de Salomão, você vai ver que o alcance é muito maior. E de fato, irmãos, quando nós vemos Salomão observando aquilo que seu pai diz, logo depois você vai ver que Salomão age. Em muitas situações, ele fortalece muito o seu reino. Mas você já deve ter ouvido, e é verdade, que a situação de Salomão foi também muito errante. Salomão, em determinados momentos, está bem diante de Deus, cumprindo o seu propósito, mas em determinados momentos Salomão cai, falha,
e se vê distante daquilo que era o propósito de Deus. Nos seus relacionamentos, Salomão errou muito e falhou demais. Mas com isso, querido irmão, eu gostaria de trazer para nós o que nós podemos aprender a partir desse versículo 12. A questão é, querido irmão, observe a história e observe os resultados. Nesse momento, Salomão está ouvindo seu pai e ele começa a aplicar, ele começa a levantar e avançar. Quando ele abandona os propósitos de Deus e quer resolver por ele mesmo as suas dificuldades, faz os seus conchavos, os seus acordos, o povo cai em idolatria, e o próprio Salomão também. Mas quando eu falo para a gente observar a história, meus irmãos, a gente vai ver que por conta dos erros, das decepções, das frustrações, dos aprendizados que Salomão foi ter, você tem hoje livros da Bíblia como o Eclesiastes, no qual Salomão começa a mostrar grandes coisas da vaidade da vida. E lá no final ele tem textos como aquele assim: lembra-te, jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venha o quê? Ele passava por maus dias. Mas ele deixa isso registrado para que a gente aprenda. Salomão escreve que há tempo para tudo, porque em muitos momentos ele atropelou o seu tempo. Mas ele traz para mim e para você, palavra de Deus registrada, canônica, que nós precisamos aprender a discernir os nossos tempos. Salomão foi aquele que, entendendo, irmãos, que deveria aprender e guardar os preceitos de Deus, ele deixou um texto muito lindo que nós aplicamos demais, que é: o temor do Senhor é o que mesmo, irmãos? Princípio da sabedoria. E quando eu falo para você então, para você observar a história e os resultados, você vai ver, irmãos, que Salomão tem muita coisa parecida com a gente. Há momentos em que a gente está lá em cima, em que você se sente tão forte, tão grandioso, que você pensa, nada pode me derrubar. E há momentos que você está lá embaixo, que você fica se perguntando assim: Deus, aonde foi que eu caí? Eu preciso voltar e recomeçar. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de convidar você a olhar um pouco e pensar como é que está a sua caminhada, e você então se colocar diante de Deus nessa hora. Os preceitos estão aqui, leia esse texto depois com calma, medita neles. É um texto simples, mas a avaliação do meu coração, do seu coração, você precisa do Espírito Santo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se vê o pior dos piores e não é assim. Quero te convidar a olhar com um pouco mais de atenção. Às vezes a gente acha os melhores, o melhor dos melhores, mas também não é assim. E eu queria te convidar a você fechar o seu olho um pouco, a olhar para o teu coração e se colocar na presença de Deus. E você falar com o Senhor: Senhor, me mostra como é que eu estou na tua presença. Eu ouvi nessa noite, Senhor, que eu tenho um propósito para cumprir com a minha vida. Será que eu estou cumprindo esse propósito? Eu ouvi nessa noite, Senhor, que eu preciso ter coragem, que de fato os desafios estão aí. Senhor, eu tenho sido encorajado, me ajuda nessa noite. Eu ouvi nessa noite, Senhor, que eu preciso de fato guardar o meu relacionamento contigo. Me mostra, Senhor, se o Senhor está satisfeito comigo. Que não seja eu, mas seja o Senhor a dizer se eu tenho caminhado em fidelidade ou não. Eu ouvi nessa noite, Senhor, que eu devia vigiar mais as minhas amizades, os meus inimigos também. Senhor, será que eu tenho sido vigilante? Abre os meus olhos para ver. Eu ouvi, Senhor, que eu preciso olhar para a história. Quantas vezes eu aprendo, eu ouço os teus servos do passado, vejo a vida deles,
Mas nem sempre eu vejo como o Senhor quer me mostrar. Que eles são homens, mulheres como eu, que sempre foram alvos da tua graça, do teu amor. E nessa noite eu quero ver também, ó Deus, que eu sou alvo da tua graça, que eu sou alvo do teu amor, que o Senhor me ama como o Senhor amou a Salomão, Davi e tantos outros, e o Senhor pode fazer de mim alguém melhor, um bom pai, boa mãe, alguém que abençoa o meu lar, um bom filho, uma boa filha.